pessoal do Web3 Club, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre alguns frameworks aí que a gente utiliza na Web3. Estou aqui com a camisa da Ethereum, espero que ela me patrocine. Então, vamos seguir para o vídeo para vocês aprenderem quais frameworks aí que eu iniciei aí aprendendo, né? Lógico que aqui a gente vai ver como elas funcionam, qual é aí talvez que você se adeque melhor e você queira usar, dependendo qual a linguagem que você já tenha um conhecimento. Lembrando que você vai trabalhar aí com o Solidity e aí você, para fazer esses testes, a integração ali do Smart Contract e tudo isso, você precisa de um framework. Basicamente, o que é um framework, né? Vamos falar, imagina que é uma casa que tem toda a estrutura ali, então está tudo configurado e você vai conseguir ali trabalhar já com essa estrutura pronta. Então, você, ali dentro daquele framework, você tem já um nó da blockchain para você testar algumas coisas, você consegue ali, nenhum que eu vou demonstrar para vocês ao final, que ele é o mais novo e o mais recente, você consegue alterar o estado, a máquina virtual da blockchain, então você consegue testar outras funcionalidades. Então, vamos começar aí com o primeiro de todos, com o que eu aprendi, comecei a desenvolver nele ali, antes de dar o próximo passo, vamos assim dizer. Primeiro, a gente começa ali pelo Remix, né? O Remix é muito útil. Depois a gente começa a utilizar esses porque a gente precisa testar algumas coisas aí do Smart Contract, funções e delimitações ali que a gente colocou. Vamos para o primeiro dele, que eu separei para vocês. Vou compartilhar a tela para vocês verem quais são esses frameworks e você também conseguir aí baixar e também implementar no seu projeto e iniciar também os estudos. Bom, o primeiro deles é o chamado aí, lembrando assim, tem uns nomes engraçados, de doces, muito comum isso em blockchain, assim, que eu estou percebendo, como o Ganache, que eu falei em outro vídeo. Então, vamos aí ver qual é o próximo doce da Web3, né? O próximo aqui é o Truffle. Então, o Truffle, basicamente, pessoal, vou até minimizar aqui para vocês verem direitinho, basicamente, o Truffle, ele foi o primeiro que eu comecei ali a aprender. Então, ele é uma ferramenta aí muito utilizada em cursos que vocês forem fazer aí, em Web3, até no YouTube, alguma coisa assim, ou se vocês forem pagar algum curso, geralmente eles começam com o Truffle. O Truffle, ali você consegue implementar esses testes na linguagem ali JavaScript, então você consegue fazer esse deployment do contrato, você vai ter ali um arquivo JavaScript de migração e você vai conseguir aí também utilizar redes. Você utiliza o Ganache, como eu expliquei no outro vídeo, é uma blockchain ali local que você consegue interagir com ela sem precisar, de fato, ali, até usar uma rede teste, mas aqui você também consegue configurar isso ali no seu código. Ele vai ter toda essa estrutura que você vai conseguir ali, por exemplo, usar uma rede Rinkeby, por exemplo, ou você também deployar aí nas redes principais. Então, ele aí, primeiro, assim, eu comecei a usar ele. É uma coisa muito legal que eu percebi nele avançando, que logicamente várias pessoas, vários desenvolvedores vão atualizando aí esses frameworks para a gente aí implementar alguns plugins mais avançados, e nele tem um que é muito bom, que é o Truffle Dashboard. Então, basicamente, ali você, quando for implementar uma blockchain, você for interagir ali, você vai implementar esse contrato smart contract numa blockchain, por exemplo, de teste, alguma coisa assim, você precisa na configuração ali, no arquivo .env, que a gente chama, configurar ali a chave privada, tudo isso da sua conta ali que você tem na blockchain. Mas esse Truffle Dashboard, você não precisa ali delimitar isso dentro do seu arquivo env, você pode sim rodar ali esse plugin, esse Truffle Dashboard, você vai abrir essa network, esse dashboard aí, ele vai abrir logo no seu navegador. Então, você consegue conectar na sua wallet, que já está ali no navegador, e você vai conseguir deployar esses smart contracts sem precisar colocar ali a seed frases ali nesse arquivo env ou ali a sua chave privada. Então, porque você já está acessando diretamente a sua MetaMask e está com esse dashboard. Então, isso é uma coisa um pouco mais recente dele, mas isso facilita muito. Eu utilizo isso na hora de desenvolver. Então, é muito importante na hora que a gente vai, por exemplo, ali, baixar esse projeto, fazer o upload dele no repositório do GitHub, e às vezes a gente esquece de tirar a nossa chave privada, e aí
se alguém já pegou ali sua chave privada, você já era, você perdeu, vou falar que você perdeu a sua conta, se você tiver algum ativo ali dentro daquela conta. Então, isso é muito importante, porque você fica um pouco mais tranquilo de implementar isso. Ele, então, aí, para você utilizar um nó local ali de uma blockchain de teste, que é o Ganache, você consegue aí, ele vai gerar alguns endereços para você interagir aí com essa blockchain, vai te dar vários Ethers aí de teste, mas também você consegue implementar nessas outras redes testes, utilizando aí um Infura para você, no código, para você implementar nessas redes testes. Então, o próximo framework, então, muito utilizado e muito legal se você conhece outra linguagem. Então, o Truffle geralmente é para quem ali trabalha muito com JavaScript, né, que é uma linguagem um pouco antiga, que muitos programadores, desenvolvedores já trabalham com ela, então ele é muito bem usado aí para essas pessoas. O próximo, e muito importante para quem conhece a linguagem Python, né? A linguagem mais usada em inteligência artificial e tudo isso, machine learning. E o Brownie, você consegue testar os seus smart contracts utilizando a linguagem Python. Então, você instala aí o Brownie, novamente é o nome de um doce, Brownie, e você consegue aí testar. Eu usei já duas vezes, não sou aí, não consigo muito desenvolver em Python, mas quem é nativo de Python, vamos falar assim, você consegue aí desenvolver muito mais facilmente esses testes e implementar aí o smart contract na blockchain aí, em alguma rede de teste que você queira implementar. Então, o próximo framework, que para mim atualmente é um dos melhores, lógico que vou mostrar para vocês qual é o mais novo de todos. Tem muita gente falando bem dele. Então, o próximo agora, que é o mais usado por mim, pelo menos, e eu conheço muita gente que usa ele, é o Red Hat. Esse não tem nome de doce, ainda bem, que a gente já está enjoado de doce, vamos falar assim. E aí a gente utiliza esse. Ele tem várias coisas importantes, alguns plugins bem importantes na hora que você for ali desenvolver. Ele já tem um nó local, então você não precisa ali do Ganache, ele já vai te fornecer esses endereços dessa blockchain ali dentro do teste dele de framework. Então você não precisa ali implementar um Ganache. Você consegue aí facilmente utilizar também, baixar o Truffle Dashboard, esse plugin. Você também vai utilizar esse Truffle Dashboard, consegue também utilizar ali de forma simultânea junto com o Red Hat. Isso não tem problema nenhum. Eu faço isso, por exemplo, que dá uma facilidade maior. E aí, o Red Hat tem uma das coisas bem interessantes. Aí é que na hora que você vai dar o init dele, aí você vai começar um projeto, ele possibilita aí, na hora que você vai de teste, você já tem uma configuração pronta, como eu disse, é uma casa ali já estruturada, ele já te dá um smart contract ali, já te dá um arquivo de teste, tudo isso ali para você entender como que funciona, e você consegue aí com ele te dá uma opção, vamos falar que é um pouco mais avançada, e utilizando a linguagem TypeScript, né, que a TypeScript é uma linguagem um pouco mais moderna aí, muito boa hoje, que muitos desenvolvedores estão usando, e você consegue também desenvolver em TypeScript nela, você consegue também desenvolver em JavaScript, e ela te dá alguns plugins diferenciados, e aí você consegue ali implementar várias coisas utilizando o Red Hat também. Então, ele também é muito bom, o Truffle também é muito bom, você aí consegue implementar dentro disso, utilizando também o Infura. Você vai rodar aí uma blockchain, ele já tem um nó local, você vai rodar essa Infura para utilizar uma rede de teste, e tudo isso já está bem ali estruturado. O próximo e o mais atual, e muito legal ele, que você não precisa ali entender outras línguas, assim, é bom você sempre entender outra linguagem, como JavaScript, como TypeScript, você ter uma noção disso, porque hoje para programar você precisa ter um leque ali de linguagens para você entender muita coisa, funcionamento de muita coisa, e você precisa sim, pelo menos ali ter um conhecimento e desenvolver algumas coisas com essas linguagens. Mas, para você que está iniciando, muito bom
Red Hat, que ele é um pouco mais facilitado, vamos falar assim, você também pode usar o Truffle, que é também muito usado. Se você é nativo de Python, usa o Brownie. E, por último, o mais atual, que é o chamado Foundry. O que ele tem de tão diferente assim desses outros e por que ele é tão atual assim? Então, esse é o Foundry. Você consegue, além de tudo que você consegue nos outros, ele é muito mais rápido. Então, na hora de você testar, na hora de você implementar, ele vai fazer isso em muito menos tempo. E o diferencial maior dele é que você roda o teste, você implementa o teste, você implementa tudo nele na linguagem Solidity. Então, se você é totalmente ali Solidity, vamos falar assim, se você nasceu do Solidity, você só aprendeu muito Solidity, então ele é muito bom para você, porque você vai implementar tudo ali, inclusive você consegue mudar o estado da virtual machine ali, você consegue mudar algumas coisas ali daquele bloco da blockchain, entre eles alterar a data e hora do bloco da blockchain. Então você consegue algumas coisas um pouco mais avançadas e tem alguns diferenciais aí muito avançados comparado aos demais. Os desenvolvedores de Solidity gostam muito dele, por ele ter essas ferramentas aí, também por ser nativo Solidity, e também tem algumas coisas mais facilitadas para você implementar testes de segurança. Então, ele é o mais atual. Se você quer aprender sobre ele, está aí para você a introdução para a instalação. Em próximos vídeos, a gente vai ver como funciona tudo isso na prática, mas esses são os quatro frameworks mais utilizados aí para você aprender também e para desenvolver os seus smart contracts. Lembrando que isso aqui vamos falar assim, é o próximo passo seu da linguagem Solidity, que você vai aprender ela, vai testar no Remix, e aí você vai conseguir aí utilizar essas ferramentas para você ter toda essa arquitetura, vamos assim dizer, completa para desenvolver seus projetos. Ali você vai testar, você vai integrar esses smart contracts muito mais facilmente aí com seu amigo. Se for um desenvolvedor front-end, você consegue também. Se você for um desenvolvedor front-end, você vai conseguir fazer essa integração com o seu site, por exemplo, de Mint, a página de Mint do NFT, e tudo isso utilizando aí esse framework que você consegue integrar tudo isso muito mais facilmente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vocês aprenderam aí os principais frameworks que os desenvolvedores Web3 utilizam. Não deixem de estudar, porque é um tema aí que você precisa ler documentação, precisa saber como funciona, quais os principais diferenciais, qual você vai se adequar melhor. Isso é muito importante. Não adianta a gente pegar os quatro ali e tentar aprender todos, vamos falar assim, de uma forma mais aprofundada, que é muito difícil a gente conseguir isso, porque tem muita informação, muita documentação, muita coisa diferente. Então, foca em um que você gostar mais, que for mais confortável para você, e aí começa a fazer esses projetos, e aí integração, teste, tudo isso envolvendo o seu smart contract. Então, pessoal, até o próximo. Deixa o like, não deixe de deixar o like nesse vídeo e compartilha com os amigos e vem com a gente aprender mais aí sobre o Web3. Até a próxima, pessoal.